O Apóstolo, terceira parte, capítulo 11. Babilônia. As palavras que Paulo dissera ao escravo Antônio da famulagem de Tigelino, isto é, que o Messias Jesus o recompensaria por ter salvo uma alma e por isso lhe daria o privilégio de partilhar seus sofrimentos, gravaram-se profundamente no coração do novo adepto. Desse dia em diante, ele perdeu completamente o medo aos sofrimentos físicos. Não se desmandava de modo a merecer punição, mas também não procurava evitá-la com prejuízo de sua crença. E, resolvido a não conservar esta em segredo, começou a singularizar-se pela esquisitice de seu procedimento entre os numerosos escravos de Tigelino. Sucedeu que um dia outro escravo, companheiro de Antônio, porém muito mais velho, que trabalhava no mesmo estábulo, incorreu no desagrado de seu senhor porque um capataz observou que Glória, um dos cavalos prediletos de Tigelino, se tornou rebelão por ter ficado amarrado com um nó muito apertado na cauda. O culpado, Colom, o escravo coríntio, foi levado para receber o castigo. A punição dos escravos obedecia a certas regras. Os mais jovens, que podiam prestar muitos anos de serviço, eram tratados com cuidado, de modo a sentirem a dor dos açoites sem que estes prejudicassem a sua eficiência. Já com os escravos velhos, não havia esta consideração, pouco importando que se partissem os seus ossos e ficassem aleijados pelo resto da vida. Tiraram a camisa de estamenha de Colom, o coríntio, puseram-lhe a argola de ferro no pescoço e, em seguida, chamaram um escravo possante com o maciço e violento flagrum. Depois que Colom já havia sido levado para a câmara das punições, Antônio, tremendo e coberto de suor, chegou correndo e, atirando-se aos pés do capataz, que era um escravo liberto, disse que o culpado era ele, que dera um nó muito apertado e muito alto na cauda de Glória, e por isso era ele quem devia sofrer o castigo. Era uma coisa inaudita, quer na casa de Tigelino, quer em outra qualquer, um escravo justificar o companheiro, apresentando-se para ser castigado em seu lugar. O capataz ficou perplexo, mas por fim resolveu castigar os dois escravos. Nesse dia, arrebentaram os ossos de Colom e retalharam a carne de Antônio com o azorrague mais leve. Deste modo, Antônio atraiu a atenção com o seu singular procedimento. Mas, antes que decorresse muito tempo, evidenciou-se que uma disposição geral de inquietação e rebeldia havia surgido entre alguns escravos. Antônio não só era moço, como trabalhador diligente. Tinha um corpo bem proporcionado, com peito musculoso, quadris estreitos e fortes coxas. Desde a adolescência, habituaram-se a acasalá-lo com escravas sadias para a procriação de uma robusta geração de escravos. Antônio sempre obedecera sem recalcitrar, esquecendo-se pela manhã a que fora sua companheira à noite. Ao mesmo tempo, não sentia o mínimo interesse pelo resultado das uniões, pelos filhos que delas proviessem. Os escravos não tinham o direito de constituir família. Muitas vezes sucedia acasalarem um irmão com uma irmã, mas agora começavam a notar que Antônio deixara de cumprir seu dever de procriador, que não tocava na escrava a que o reuniam. As próprias mulheres queixavam-se disso, mas não era o pior. Após ser punido várias vezes por essa omissão, Antônio se ligou a uma escrava, mas só a ela, manifestando a resolução de conhecer seus filhos, procedendo, enfim, como se lhe coubesse o direito de ter uma família sua. Havendo essa mulher dado à luz, Antônio afirmou que ele era o pai da criança e, em diversas ocasiões,
o surpreenderam em reuniões secretas com a companheira que levava o filho para ele vê-lo. Já anteriormente sucedera escravos manifestarem a inclinação de ter sua família, mas era o bastante recorrerem ao chicote ou ameaçá-los com ele, para cessar qualquer início de relações persistentes. Quanto às escravas com essa tendência, tomavam-lhes os filhos e os davam para outras amamentarem. Destarte, as mães esqueciam os filhos e, na confusão geral dos alojamentos das escravas que serviam de amas de leite, não sabiam de que mulheres eram os filhos que amamentavam. Mas o caso de Antônio e sua companheira era muito diverso dos outros da mesma natureza. Descobriram que a mãe fizera um sinalzinho na criança para poder reconhecê-la e que a obstinação daquele casal se comunicara a outros escravos e respectivas companheiras. Aquilo era uma ameaça direta e perigosa a toda a organização da escravatura, pois só os libertos gozavam a regalia de terem a sua família, e o fato de escravos quererem o mesmo privilégio constituía nada menos do que uma franca revolta. Decorrido algum tempo, evidenciou-se que os escravos participantes daquela conspiração tinham outros hábitos comuns. Segundo parecia, criaram uma espécie de irmandade e, por meio de sinais misteriosos, se davam a conhecer uns aos outros. Faziam certos gestos e desenhavam grosseiramente no chão peixes ou âncoras. Não se tratava, por conseguinte, de simples insubordinação. Era a manifestação de um culto. Notavam ainda que muitos escravos suspeitos de segui-lo se reuniam à noite no pátio ou nos cômodos que lhes eram reservados, onde entoavam cânticos estranhos e proferiam estranhos nomes. O mais surpreendente era que, muitas vezes, os surpreendiam saudando-se com a troca de um beijo. Eram irritantes indícios de um entendimento secreto. Verificou-se uma apreciável diminuição no nascimento de filhos de escravos, e muitas vezes algum casal que havia sido reunido para a finalidade da reprodução era encontrado de joelhos a murmurar o nome do Deus misterioso, juntamente com o de Cristo. Em breve, o descontentamento do povo abrangeu todos os judeus. Sabia-se em Roma que em cada 7 dias os judeus respeitavam aquele a que chamavam sábado. Nesse dia fechavam seus bazares, desapareciam seus mascates das ruas e reuniam-se nas sinagogas ou em suas casas, acendendo muitas velas e comendo certos pratos que lhes eram peculiares. O sábado constituía matéria de motejo para os romanos, inclusive os escravos e libertos. Chamavam-no Dia dos Judeus. E agora o tal Dia dos Judeus parecia ter se introduzido de um modo incompreensível na casa de Tigelino. Regularmente faltavam nesse dia alguns escravos, e muitos outros, conservando-se em seus alojamentos, esquivavam-se a fazer suas tarefas e murmuravam o nome de Cristo. Para acabar com essa incompreensível insubordinação sem precedentes na experiência dos capatazes, começaram a açoitar Antônio e outros escravos. Mas não produzia resultado. Eles recebiam a punição com paciência e nos dias úteis faziam diligentemente seu trabalho. Mas ao 7º dia se manifestava a mesma negligência, ocorriam os mesmos sumiços, e durante a semana evitavam os acasalamentos arbitrários. Em pouco tempo reconheceram que o mal não se infiltrava apenas na famulagem de Tigelino, nem se restringia à classe dos escravos. Roma verificou que o Dia dos Judeus também se insinuara entre os soldados. Nesse dia, dirigia-se muita gente ao bairro judaico de Além Tibre, onde se viam escravos e legionários ao redor das sinagogas.
A princípio, se havia observado a mesma coisa e em menor grau, mas só entre libertos e mulheres, principalmente entre as últimas que haviam adotado os hábitos dos desprezados judeus e os introduziam nas suas casas. E agora, grupos numerosos de escravos abandonavam o trabalho nos sábados e, juntamente com os legionários, transpunham as pontes que conduziam ao bairro israelita. Essa anormalidade passou a despertar maior interesse, mas interesse associado à indignação. Até então, só servia de assunto para ridicularizarem os judeus, e se contentavam de moverem contra eles uma campanha de ridículo. Mas tanto ela como os severos castigos aplicados aos escravos não detiveram o alastramento do novo fanatismo oriental. Sabia-se que este era de origem judaica, mas que depois entrara em ação uma seita especial de cristãos, nome originado de um judeu criminoso chamado Cristo, que Pôncio Pilatos condenara à morte em Jerusalém. De acordo com as superstições da seita, o tal Cristo ressurgira, ou iria em breve ressurgir dos mortos para libertar os judeus. E todos os que, judeus ou não, aderiram a ela, adotavam o procedimento reprovável e as desprezíveis crenças dos judeus. Jamais a religião destes fora respeitada pelos romanos. Os nobres e os filósofos a desprezavam, e o povo em geral, tão mal informado quanto as classes superiores, a tornavam objeto de pilhérias. Os clientes dos políticos romanos, que passavam os dias tagarelando nas termas ou nos pórticos do Campo de Marte quando não havia combates de gladiadores, divertiam seus senhores e agradavam a plebe, falando mal dos judeus. Aproveitando a lição do ambicioso assassino egípcio Apion, os panfleteiros inventavam as coisas mais fantásticas sobre a natureza e o aspecto do Deus judaico. Atribuíam à religião dos judeus, e ainda em maior grau, tudo o que havia de repulsivo e degradante nas superstições dos idólatras. Eram incapazes de conceber a mínima ideia do conteúdo moral do judaísmo. E, ao saberem da existência da nova seita dos cristãos entre judeus, seita essa hostil à religião de Roma, transferiram para seus adeptos todas as invencionices despeitadas e obscenas geradas pela sua ignorância e que a princípio aplicavam a todos os judeus. Mas na nova campanha havia uma malevolência até então inexistente. Enquanto a religião dos judeus se restringira ao seu bairro, apenas constituíra motivo de curiosidade e remoques. Mas, depois que transpusera o limiar das sinagogas e a nova seita cristã começava a invadir as famulagens, o fato deixou de ser simplesmente ridículo para se tornar uma alarmante ameaça. Se algum romano livre sentisse o desejo absurdo de entrar numa sinagoga para ouvir um pregador judeu ou para os imitar na observância do sétimo dia, a isso não dariam grande importância em Roma. Afinal, a religião judaica era, como tantas outras, tolerada e protegida pelas leis romanas. Mas era revoltante os judeus explorarem essa tolerância para pregarem, em nome daquele Cristo, uma teoria de igualdade e de emancipação entre os escravos. Que era isto, senão franca revolta? Via-se que o movimento cristão se insinuara em inúmeras casas, perturbando as relações entre escravos e senhores, incentivando ideias absurdas entre os primeiros e restringindo a autoridade dos últimos. Além disso, a rapidez com que o movimento se estendia mostrava que, no caso dos cristãos, os romanos se viam a braços com as manifestações de um poder diabólico que eles interpretavam de acordo com as suas
próprias perversões morais. À proporção que o número de cristãos aumentava, os ataques dos panfleteiros e clientes se tornavam cada vez mais fortes. Vestiano Subero era um cliente bem típico. Tendo nascido escravo em uma das províncias, conquistara na mocidade as boas graças de seu senhor por meio de lisonjas e de vícios antinaturais. Obteve a emancipação e foi adotado e constituído herdeiro de seu senhor, que pouco tempo depois morria envenenado. Subero vendeu seu patrimônio e mudou-se para Roma, impelido pela sua ambição de seguir uma carreira política. Ocultava sua origem servil com documentos falsos e procurava obter para si, com subornos, um cargo oficial. Mantinha uma casa opulenta, comprou belas escravas, gastava prodigamente em recepções, presenteava a miúdos favoritos de César, pagava uma claque de clientes e em tudo o mais procedia como um patrício. Mas não entrara nos seus cálculos a feroz competição da capital do império. Não só gastou a fortuna na caça de cargo político, como também endividou-se, quase se tornando novamente escravo. De qualquer modo, conseguiu, entretanto, não cair nesse extremo, ficando ainda com 2 escravas magras que, famintas e seminuas, percorriam as ruas de Roma. Mas afinal perdeu-se também no jogo de dados. Mudou-se então com a mulher que ele tratava como escrava para o cenáculum, ou sótão de uma casa de cômodos imunda e quase que em ruínas da Suburra. Não tinha a sobrecarga de filhos, pois os que sua mulher lhe dera mandara-os atirar na cloaca máxima. Apesar de tudo, conseguiu salvar do descalabro a toga emblema de sua qualidade de cidadão e, graças a ela, pôde empregar-se como cliente de um rico patrício a quem fora recomendado. Todas as manhãs vestia a toga que sua mulher conservava com cuidado e se dirigia às pressas à casa de seu protetor para esperar, junto com os outros clientes, a formação do cortejo que o acompanhava nas ruas. Em paga, recebia, conforme a disposição do amo, de 6 a 10 sestércios por dia, e de vez em quando pano suficiente para uma nova toga. Não sendo escravo, gozava o direito de frequentar as termas e os espetáculos, e de receber o quinhão diário de pão e vinho que às vezes distribuíam César ou algum patrício que requestava a favor das multidões. Subero passava grande parte de seu tempo no anfiteatro, onde as lutas entre gladiadores ou de criminosos com feras duravam, não raro, dias seguidos. Mas o que o levava ao anfiteatro não era o desejo de ver homens com os intestinos de fora. Já estava saciado de cenas de sangue. Se ia àquele lugar era para fixar os olhos nas senhoras idosas, tanto matronas como viúvas, a cujos nervos embotados e carnes decadentes as lutas do circo comunicavam um último frêmito. Não era só ele que assim procedia. Um exército de ociosos, de charlatães e outros desclassificados frequentava os circos com a esperança de seduzirem as mulheres ricas que iam assistir aos espetáculos. Mas nesse terreno, Subero não estava em condições de derrotar os concorrentes. Em vão cravava o olhar apaixonado na vítima escolhida. Em vão sussurrava palavras ardentes que não produziam efeito ou que pareciam ditas a ouvidos totalmente surdos. É que Vestiano Subero não era mais moço. Tinha os olhos debroados de vermelho, as bochechas descaídas e as pernas incertas. Em seu caminhar lerdo, deixava perceber a barriga saliente debaixo da toga. Quando via outros homens mais moços requestarem a matrona que ele tinha de olho, compreendia que estava a lutar em vão.
Ao fim da tarde, cansado dessas inúteis tentativas, ia a uma casa de banhos públicos. Então, se recordava de que no seu alojamento esperava sua esposa faminta, que às vezes tinha momentos de revolta e não hesitava em despejar-lhe na cabeça o conteúdo do vaso noturno, quando ele voltava muito tarde. De regresso aos penates, passava pela Suburra, onde comprava com alguns sestércios um pedaço de carne em decomposição que levava para a ceia no seu lar. Um dia estava Subero sentado em frente da grande fachada das termas de Agripa, no Campo de Marte, em companhia de alguns libertos, pertencentes, como ele, à escória dos vagabundos da cidade. A conversação entre eles voltou-se, como era frequente naqueles tempos, para o bárbaro culto oriental dos cristãos que andava contagiando os escravos de Roma. Sabeis o que fazem nas suas misteriosas reuniões nas sinagogas? Dizia Subero. Levam uma criança, cobrem-na de farinha de trigo e, fazendo-lhe um ferimento, enchem com o sangue uma caneca. Cada um dos presentes bebe um gole e em seguida besuntam de sangue as paredes secretas do corpo. É assim que prestam culto a seu Deus. Subero repetia o que ouvira na casa de seu patrono no dia antecedente. Está enganado, disse outro dos ociosos. Os que fazem isso não são os cristãos, e sim os judeus. Eles têm um templo em Jerusalém e nesse templo um lugar onde só entra o sumo sacerdote, isso mesmo uma única vez por ano. Chamam-no Santo dos Santos. Deixam um grego trancado um ano inteiro nesse quarto, dando-lhe o alimento por uma abertura. No fim do ano, o sumo sacerdote entra lá e mata o grego. Em seguida, repartem-lhe a carne e todos a comem. Foi o que Apion contou quando esteve aqui em Roma. Quem falou foi um liberto letrado que escrevia panfletos para seu protetor e pintava cartazes para pregarem de noite nas paredes dos edifícios do fórum. Os judeus adoram uma cabeça de jumento que tem no seu templo, acrescentou um terceiro. Os cristãos também adoram. Por que fazes essa diferença? Cristãos e judeus são a mesma coisa. Acreditam nas superstições das sinagogas e noutras ainda piores, disse Subero para não lhe levarem a melhor. Sabes o que fazem em suas assembleias secretas? Tanto os homens como as mulheres tiram as roupas e disse qualquer coisa em voz baixa, não de vergonha de dizer alto, mas para excitar a curiosidade dos outros. Seu companheiro deu uma gargalhada. Ouvi dizer uma coisa, exclamou outro cliente rindo-se. Contaram-me que tanto os cristãos como os judeus não se desfazem dos filhos, ainda que sejam aleijados, criam a todos, e essa é uma das razões de estarem invadindo a nossa cidade. Não se pode acreditar em tal, sobreveio o outro sem explicar a que se referia. Conheço alguns judeus negociantes abastados do Campo de Marte. Muitas vezes são vistos em companhia dos romanos nos anfiteatros e circos. Vestem-se e falam como romanos. Não serão capazes de tais coisas. Os judeus ricos talvez não, pois já estão de certo modo civilizados. Pelo menos adotaram alguns dos nossos costumes. Tenho alguns judeus entre meus amigos e são pessoas distintas que não se diferenciam de nós, os romanos. Mas os judeus pobres daquele lugar, e quem falava apontou a região de Além-Tibre, quantas coisas fazem secretamente em suas sinagogas e casas e em seus pátios? Se fores ao bairro judaico em seu 7º dia, em seu sábado, penso que é este o nome, verás que apenas comem cebola e alho acompanhados de vinho virgem, coisas que para nós seriam um veneno. Que se passará atrás daquelas cortinas à luz das suas candeias e velas? Quanto a mim, não tenho fé em judeu. E nota o seguinte, os cristãos, como eles se chamam, são sempre os mais pobres dentre esses forasteiros fanáticos, incapazes de serem assimilados e que praticam seu ritual asiático no bairro de Além-Tibre como se estivessem na Judéia. Admira que César tenha tolerado esse mal tanto tempo.
disse o panfleteiro com energia. O perigo se alastra de contínuo e nada se faz para evitá-lo. E sabeis por quê? Vou escrever um novo panfleto sobre este assunto e o lerei no fórum e nas termas. Roma precisa livrar-se dos judeus antes que seja muito tarde. A primavera, com as suas leves e frescas asas, aproximava-se de Roma. A princípio, uma aragem suave soprou do sul, espantando o véu cinzento que recobria a face do céu. Em seguida, a terra toda rejuvenesceu, recobrindo-se de um tapete de verdura. Os salgueiros balançavam as ramas pendentes no pequeno jardim da casa de Hermas, fora da cidade, na Via Ápia, entre os mausoléus dos grandes, não longe do novo bairro judaico. Era lá que se reunia a congregação fundada por Paulo em Roma, depois da partida do apóstolo dos gentios. Dantes, o lugar de suas reuniões fora a casa de Áquila e Priscila, mas também estes, por ordem do apóstolo, haviam partido de Roma. Mas, antes de viajar, Priscila confiou o grupo dos conversos aos cuidados de Hermas, que fora um dos primeiros. O velho Simão Barjonas também iria assistir às reuniões, ou melhor, seria carregado pelos fiéis mais moços para delas participar. Certo dia, quando a brisa da primavera balançava as folhagens dos salgueiros que rodeavam o tanque, o primeiro dos apóstolos se achava dentro de um círculo de fiéis, dos quais alguns se haviam sentado na relva, e lhes falava, como sempre fazia, sobre o tempo em que servira ao Messias. Enquanto Barjonas assim os edificava, sentia o coração opresso, pois à volta da primavera sempre se recordava dos sofrimentos do Senhor. Mas aquela primavera era mais triste que as outras, porque sua alma se sentia perturbada por negros pressentimentos, como se o Espírito Santo lhe estivesse anunciando as terríveis provações que em breve a congregação de Roma sofreria. A seus pés, núncios da primavera, viam-se botões de papoulas, lírios e violetas. E Simão descreveu seu primeiro encontro com o Rabi, o Salvador. Nesse dia, ele estava na terra natal, sentado em seu barco de pescador, junto à margem ensolarada do lago Quinerete, tendo ao lado seu irmão André. Haviam lançado a rede à água e estavam à espera do anoitecer. Nessa hora, puxaram a rede e foram remando para a praia. Foi então que, pela primeira vez, seus olhos viram o Salvador, e desde esse instante o reconheceram como tal. Entre as sombras do crepúsculo, esse homem parecia branca visão com suas vestes de linho. Olhando para eles e acenando-lhes com a mão, ele disse: "Vinde comigo, que de vós farei pescadores de homens." E desse momento em diante o seguiram. E agora ele, o velho Simão Barjonas, se achava no meio daquelas pessoas, continuando a ser um pescador. E os seus ouvintes eram os peixes de Deus. Também falou-lhes sobre o dia primaveril em que vira o Senhor passar entre as árvores em flor da estreita rua. Vira-o de trás de uma parede. Seu manto ainda era alvo, mas todo manchado de sangue e embebido de suor de sua angústia. E ao ombro levava a cruz em que ia ser pregado. E como nosso Senhor não repeliu o cálice da amargura, todos os crentes devem estar preparados para sorvê-lo de novo, carregar suas cruzes e verem seu sangue correr. Em seguida, o primeiro apóstolo começou a descrever a hora terrível que se aproximava e os sofrimentos que anunciariam o segundo advento. O dia do Senhor chegará como um ladrão nas trevas da noite. Os céus se desfarão em tempestades e os fundamentos da terra se abalarão, e a terra e tudo que sobre ela foi feito serão destruídos. Preparai-vos antes que chegue o dia em que o fogo consumirá os céus e derreterá os fundamentos da terra.
Preparai-vos para esse dia, meus amados irmãos, diligenciando para que sejais encontrados sem culpa, a fim de que gozeis paz. Preparai-vos para o tempo da grande tribulação, em que servireis de testemunhas do Senhor. Caía a noite. A sombra se espessava sobre o atento grupo de homens, mulheres e crianças aglomerados sob as ramas pendentes dos salgueiros. Quando a voz de Simão se calou, seus ouvintes se conservaram imóveis, como receosos de fazer qualquer movimento. Antolhava-se-lhes que o dia temido já ia alvorecer, e que até mesmo algumas palavras sussurradas poderiam fazer que ele chegasse mais depressa.